nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu naqueles últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns do nosso foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, neste dia 23, nesta quarta-feira da 8ª de Páscoa, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, aqui nós temos o texto dos discípulos de Emaús, em que, com uma investigação minuciosa, nós conseguimos descobrir que esses discípulos eram um casal. Um deles, o texto diz, é Cleofas, e provavelmente o outro era Maria, a sua esposa. Isso aqui é apenas uma investigação, mas, seja como for, esses 2 discípulos de Jesus, diz o texto, eles iam de Jerusalém a Emaús, ou seja, eles iam da cidade da promessa, da realização dos grandes acontecimentos, para Emaús, um povoado perto, a alguns quilômetros apenas de Jerusalém, que era um caminho de descida. Jerusalém estava num lugar alto e Emaús estava num lugar baixo. Então eles estão fazendo um caminho de volta e de descida. E o texto é muito claro. E eu gosto muito de São Lucas. Por quê? Porque São Lucas, ele é rico em detalhes. São Lucas narra e ainda diz que eles estavam caminhando tristemente. E depois começa o diálogo com Jesus e no teor da conversa nós percebemos a tristeza no coração, mas nós percebemos uma não compreensão de quem
era Jesus. Porque eles dizem, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. E apesar disso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. A ele mesmo nós não vimos. Assim como Tomé. Então veja, a situação desses 2 discípulos de Emaús. Eles estão voltando para a vida velha. Eles estão voltando desanimados. Eles estão voltando frustrados, cansados, abatidos, como se tivesse colocado todas as suas fichas numa história falaciosa. Quantas vezes, meus irmãos, é assim na nossa vida? Quantas vezes eu e você que colocamos todas as nossas fichas no Senhor e quando no desenrolar da trama da nossa vida nós olhamos para as realidades e a coisa não acontece como a gente gostaria que acontecesse, ou pelo menos como nós pensaríamos ser a maneira correta de acontecer, então simplesmente acontece um abatimento na nossa vida. Eu quero dizer para você hoje, nesta quarta-feira, nessa 8ª de Páscoa, eu quero dizer para você, se as coisas na sua vida não aconteceu do jeito que você esperava que aconteceria, se as coisas na sua vida não estão concorrendo segundo os critérios que você achava certo acontecer, e talvez você esteja como hoje, como esses discípulos de Emaús, voltando, caminhando, triste, até mesmo abrindo mão já de algumas práticas, abrindo mão de alguma radicalidade que o Senhor te pediu, talvez você já afrouxando algumas partes da sua vida para a entrada do antigo homem velho. Eu quero dizer para você hoje, é preciso você saber de uma coisa: Jesus está caminhando contigo. Ainda que você não o reconheça, ainda que o seu coração, ainda no fundo, o meu e o seu coração, ele esteja ardendo, de alguma maneira, nós estamos sendo comprimidos por um grande abatimento. Meus irmãos, o mundo de hoje, com as suas artimanhas, com as suas astúcias, né, e com o seu fardo, está causando um grande abatimento na vida dos filhos de Deus. É problema de enfermidade, são problemas com os nossos filhos, com os nossos parentes, é problemas de várias situações. Parece que tudo está caindo nas nossas cabeças e diante disso há uma tendência natural nossa em esquecer quem é Jesus, esquecer aquilo que Jesus fez. Então é preciso muitas vezes uma palavra, é preciso muitas vezes recorrer à palavra. O que Jesus fez com eles? Jesus explicava as Escrituras. Então, primeira coisa para nós recuperarmos a nossa caminhada de volta para Jerusalém. E quando eu digo Jerusalém, claro, Jerusalém aqui é metáfora da Jerusalém celeste. Você não precisa pegar um avião e ir para a Terra Santa. Se quiser ir, melhor ainda, ótimo, mas não precisa isso. A Jerusalém, para nós hoje, é a Terra Prometida. A Terra Prometida é o céu, é a pátria celeste. Então, nós precisaremos da Sagrada Escritura para nos lembrar a todo tempo que todas as promessas estão sendo cumpridas e que Jesus, ele é o Deus Emanuel, como foi profetizado em Isaías 700 anos antes. Ele caminha conosco. Ele não nos abandonou. Ele está do nosso lado. E se nós estamos assim, o primeiro passo é a palavra. Mas depois, Jesus faz algo maravilhoso. Eles insistem com o Senhor e o Senhor celebra a Eucaristia com eles. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Que coisa espetacular. Que coisa maravilhosa. E olha, diz o texto que a partir daquele momento Jesus desapareceu do meio deles. Isso aqui tem um sentido teológico profundo. O fato de Jesus sumir
Ele está dizendo para mim e para você que o jeito de nós vermos ele agora é na Eucaristia. Enquanto ele não voltar na sua parousia, Jesus está dizendo para mim e para você que o jeito de nós vermos ele agora não é mais visível. Por isso ele desaparece de frente dos discípulos de Emaús, para dizer que agora o jeito de nós vermos ele é no véu do sacramento. Meu irmão, minha irmã, essa é a beleza de ser católico, de ver Jesus no véu do sacramento, quando nós, pela liturgia da palavra, recebemos a catequese do Senhor. E depois na liturgia eucarística os nossos olhos se abrem. E aqui tem um sentido maravilhoso. Os nossos olhos se abrem para a vida sobrenatural da graça. Os nossos olhos se abrem para o mundo espiritual, para a vida interior, para a vida sacramental. E agora nós não mais precisaremos ver Jesus fisicamente até que ele volte. Não. Nós vemos Jesus no véu do sacramento, mas é Jesus. Quando ele parte o pão, fica claro quem ele é e o que ele fez por cada um de nós. Nesse evangelho de hoje, então, que a gente levante a cabeça e que a gente reconheça Jesus no partir do pão e que saibamos que agora é o modo de nós encontrarmos o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.